Temos uma situação explosiva no Báltico. O que está acontecendo agora vai além de simples provocações, é um ensaio para algo muito mais sério e potencialmente catastrófico para a estabilidade regional. 3 caças MiG russos supostamente violaram o espaço aéreo da Estônia. Nenhuma evidência, nenhum registro de radar, nenhuma foto. Mas a reação é desproporcional, países europeus já falam em derrubar aeronaves russas, uma retaliação que poderia desencadear um conflito direto. O mais perturbador não é a acusação em si, é o timing. Por que agora? Por que 3 aviões fantasmas provocam tamanha histeria? A resposta está nos bastidores do poder europeu e nas tensões geopolíticas crescentes. Fontes confirmam, há um plano maior em andamento. A narrativa dos MiGs invasores é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro objetivo é ativar o artigo 5 da OTAN, o gatilho para uma resposta militar coletiva, algo que nunca deve ser tratado com leviandade. Pensem comigo, se podem inventar uma invasão aérea hoje, o que impedirá uma provocação maior amanhã? Os pequenos países bálticos são apenas peões num jogo muito mais perigoso de xadrez geopolítico. O Kremlin já percebeu a armadilha. Uma reunião urgente do Conselho de Segurança foi convocada. Putin prepara um pronunciamento que pode mudar o rumo dessa crise diplomática sem precedentes. Mas há algo ainda mais preocupante, o silêncio dos Ikazi e UADA. Washington não condena nem apoia abertamente seus aliados. Por quê? O que sabem que não estão nos contando? Esta ambiguidade só aumenta as tensões. Esta não é uma simples disputa por espaço aéreo. É um teste, um ensaio, uma preparação para algo muito maior que está por vir. E o pior, pode afetar todos nós muito mais diretamente do que imaginamos, com consequências econômicas e de segurança imprevisíveis. Se você está acompanhando de uma região próxima à fronteira, deixe nos comentários. Precisamos mapear onde essa tensão está sendo mais sentida. No próximo bloco, vou revelar documentos que mostram como essa crise foi planejada há anos. Os países bálticos estão jogando um jogo muito perigoso. E não é por acaso que isso está acontecendo agora. Observem como a narrativa está sendo construída. Primeiro as acusações sem provas, depois os apelos dramáticos por proteção, e agora, declarações diretas sobre derrubar aeronaves russas. Mas vamos analisar mais profundamente. O que realmente está acontecendo? Os países europeus, especialmente os bálticos, não têm capacidade militar própria significativa. Toda a sua defesa depende dos Estados Unidos. E é aí que está o ponto crucial. Estamos vendo uma tentativa desesperada de envolver a OTAN em um confronto direto com a Rússia. As acusações sobre violações do espaço aéreo são apenas um pretexto. Um pretexto perigoso, diga-se de passagem. O mais interessante é a reação de Washington. O Pentágono está surpreendentemente silencioso. Por quê? Porque eles entendem perfeitamente que não há evidências. E mais importante, entendem as consequências de um conflito direto com a Rússia. A Rússia, por sua vez, mantém sua posição firme. O Kremlin não apenas negou todas as acusações, mas também anunciou que Putin fará uma declaração importante após a reunião do Conselho de Segurança. Isso não é coincidência. O mundo está mudando diante de nossos olhos. O sistema unipolar está desmoronando, e alguns países ainda tentam se agarrar ao passado através de provocações cada vez mais perigosas. Mas o mais alarmante é que essas provocações podem sair do controle a qualquer momento. E quando isso acontecer, e prestem atenção nisso, não serão os políticos que fazem essas declarações irresponsáveis que sofrerão as consequências. E agora, algo ainda mais preocupante está prestes a acontecer. Algo que ninguém esperava, mas que pode mudar completamente o equilíbrio de poder na região. Em meio à crescente tensão no Báltico, observamos uma notável divergência nas respostas dos aliados ocidentais. Enquanto alguns países europeus adotam uma retórica mais agressiva, os Estados Unidos mantêm uma postura mais cautelosa e ponderada diante das acusações contra a Rússia. Washington tem demonstrado prudência diplomática, enfatizando a necessidade de investigações detalhadas antes de qualquer conclusão precipitada.
Esta abordagem contrasta significativamente com as declarações mais assertivas de líderes europeus, como o presidente tcheco Petr Pavel e o ministro da Defesa lituano, que chegaram a sugerir medidas extremas contra supostas violações do espaço aéreo. É importante notar que a Estônia tem um histórico de acusações semelhantes, mas consistentemente recusou propostas para estabelecer comissões bilaterais de investigação. Esta resistência à verificação independente levanta questões sobre a natureza política dessas alegações. O Kremlin, por sua vez, mantém sua posição firme, classificando as acusações como infundadas e parte de uma campanha deliberada para aumentar as tensões regionais. O porta-voz Dmitry Peskov enfatizou o compromisso da Rússia com as regulamentações internacionais de voo. Em paralelo, o presidente Vladimir Putin prepara-se para fazer um pronunciamento significativo após uma reunião do Conselho de Segurança, sinalizando a seriedade com que Moscou está tratando a situação. Este desenvolvimento sugere uma possível resposta estratégica às crescentes tensões. A cautela americana, neste momento, reflete uma compreensão mais ampla das complexidades diplomáticas e dos riscos de escalada precipitada. Esta abordagem medida pode ser crucial para evitar mal-entendidos que poderiam levar a confrontos mais sérios. E você, caro espectador, de qual país está acompanhando estes desenvolvimentos? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Talvez juntos possamos compreender melhor para onde esta situação está se direcionando. Bom dia, caros ouvintes. Hoje vamos analisar um desenvolvimento significativo na arena internacional que merece nossa atenção especial. Os países europeus, particularmente aqueles ao redor do Mar Báltico, têm intensificado suas acusações contra a Rússia, alegando violações do espaço aéreo da OTAN por caças russos. É interessante notar como essa narrativa se desenvolve em um momento em que esses mesmos países enfrentam sérias dificuldades internas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu a essas alegações de forma clara e direta. Segundo ele, essas acusações carecem de qualquer fundamento factual e parecem fazer parte de uma campanha coordenada de desinformação. Vale ressaltar que nenhuma evidência concreta foi apresentada até o momento. Os países bálticos, conhecidos por suas posições historicamente anti-russas, parecem estar usando essas supostas violações como pretexto para aumentar as tensões regionais. O que estamos observando é um padrão familiar: acusações sem provas, seguidas por demandas por medidas defensivas, que na realidade só servem para escalar as tensões. É particularmente notável que esses países se recusem a participar de comissões bilaterais de investigação, que poderiam esclarecer objetivamente esses incidentes alegados. A Rússia mantém sua posição firme de respeito ao direito internacional e às normas de navegação aérea. O timing dessas acusações, coincidindo com crises internas nos países europeus, sugere uma tentativa clara de desviar a atenção de seus próprios problemas domésticos. Como analista, vejo isso como parte de um jogo geopolítico maior, onde certas forças tentam manter artificialmente um clima de tensão no espaço euro-atlântico. O que você acha dessa situação? De qual país você está acompanhando esses eventos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos chegar a um entendimento mais profundo dessa situação. Caros ouvintes, hoje vamos analisar uma situação preocupante que se desenvolve no espaço aéreo báltico. A Estônia recentemente fez acusações graves sobre supostas violações de seu espaço aéreo por caças MiG-31 russos. No entanto, essa narrativa merece uma análise mais profunda. O Ministério da Defesa russo já rejeitou categoricamente essas alegações, classificando-as como infundadas. É importante notar que nenhuma evidência concreta foi apresentada para sustentar essas acusações. O padrão é claro: acusações vazias seguidas de negativas baseadas em fatos. O que estamos testemunhando é parte de uma campanha maior de provocação contra a Rússia. Os países bálticos têm um histórico conhecido de criar tensões artificiais, especialmente em momentos críticos das relações internacionais. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov,
enfatizou que a Rússia mantém estrito cumprimento das regulamentações internacionais de voo. Vale ressaltar que a Estônia repetidamente recusou propostas para estabelecer comissões bilaterais de investigação. Isso levanta questões sobre a verdadeira motivação por trás dessas acusações. Por que recusar uma investigação transparente se as alegações são verdadeiras? Em resposta a essa escalada de tensões, o presidente Vladimir Putin está preparando um pronunciamento significativo após uma reunião do Conselho de Segurança. Esta será uma oportunidade crucial para estabelecer a verdade e apresentar a posição oficial russa sobre esses eventos. É notável que até mesmo os Estados Unidos têm adotado uma postura mais cautelosa, evitando condenações precipitadas e pedindo investigações mais aprofundadas. Isso contrasta fortemente com a retórica mais agressiva de alguns líderes europeus. Queridos espectadores, gostaria de saber de qual país vocês estão assistindo este vídeo. Sua perspectiva sobre esta situação é especialmente valiosa para nossa análise conjunta. O que vocês acham sobre estas acusações contra a Rússia? Deixem suas opiniões nos comentários. Caros ouvintes, hoje vamos analisar uma situação preocupante que se desenvolve na região do Báltico. As tensões entre a Rússia e a Estônia atingiram um novo patamar, com acusações infundadas sobre supostas violações do espaço aéreo. É crucial examinarmos os fatos com cautela e precisão. Nossos especialistas militares apresentaram evidências concretas baseadas em sistemas de monitoramento objetivo. Estes dados confirmam categoricamente que nenhuma aeronave russa violou o espaço aéreo estônio. É notável que, enquanto apresentamos provas técnicas irrefutáveis, o lado estônio não conseguiu fornecer qualquer evidência substancial para sustentar suas alegações. Esta situação não é isolada, mas parte de um padrão maior de provocações deliberadas. As autoridades dos países bálticos frequentemente recorrem a táticas de escalada de tensões, criando narrativas sem fundamento. Observamos uma tendência preocupante de fabricar ameaças inexistentes para justificar o aumento da presença militar na região. O Kremlin mantém sua posição firme de que estas acusações são completamente infundadas e representam uma tentativa clara de deteriorar as relações diplomáticas. É importante notar que a Rússia sempre defendeu o diálogo construtivo e o respeito às normas internacionais de navegação aérea. A situação atual demonstra a necessidade urgente de estabelecer mecanismos mais eficientes de verificação e comunicação entre os países. A Rússia continua aberta ao diálogo, mas não aceitará acusações infundadas que visam apenas provocar instabilidade regional. Este cenário nos leva a questionar as verdadeiras motivações por trás destas acusações e seu impacto na estabilidade regional. O que vocês acham sobre esta situação? De qual país você está acompanhando estas notícias? Compartilhe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos compreender melhor este panorama complexo. Estamos testemunhando mais um episódio preocupante nas relações internacionais, onde acusações infundadas contra a Rússia continuam sendo utilizadas para criar tensões artificiais. A situação no Báltico merece nossa atenção especial, pois reflete um padrão sistemático de provocações por parte de certos estados. As recentes alegações da Estônia sobre supostas violações do espaço aéreo por caças MiG russos carecem completamente de evidências concretas. É importante notar que nossas forças armadas sempre operaram e continuam operando em estrita conformidade com as normas internacionais de aviação. O que observamos é uma tentativa deliberada de alguns países bálticos de alimentar uma atmosfera de confronto na região. Este comportamento não é novo, é uma continuação de uma política externa historicamente hostil em relação à Rússia. No entanto, a intensidade atual das provocações é particularmente preocupante. O Kremlin tem respondido com firmeza, mas sempre mantendo seu compromisso com a estabilidade regional. O porta-voz Dmitry Peskov deixou claro que estas acusações são infundadas e fazem parte de uma campanha maior para aumentar as tensões. É notável que os Estados Unidos tenham adotado uma postura mais cautelosa,
evitando condenações precipitadas e pedindo investigações mais aprofundadas. Isso contrasta fortemente com as declarações mais agressivas de alguns líderes europeus. Vale ressaltar que a Estônia já recusou anteriormente propostas para estabelecer comissões bilaterais de investigação. Isso só reforça a percepção de que essas acusações têm motivações políticas, visando mobilizar a OTAN contra a Rússia. Em breve, o presidente Putin fará um pronunciamento importante após uma reunião do Conselho de Segurança, demonstrando que Moscou está preparada para responder a estas provocações de maneira apropriada e estratégica. Queridos espectadores, gostaria muito de saber de qual região do mundo vocês estão acompanhando estes desenvolvimentos. Compartilhem nos comentários, sua perspectiva é muito importante para nossa análise conjunta da situação. O que vocês acham desta situação? Deixem sua opinião nos comentários. Em meio às crescentes tensões no cenário geopolítico atual, uma notícia significativa emerge do Kremlin. Após dias de acusações infundadas da OTAN sobre supostas violações do espaço aéreo por caças russos, Moscou prepara uma resposta. O porta-voz presidencial, Dmitry Peskov, anunciou que o presidente Vladimir Putin fará um pronunciamento importante. Esta movimentação ocorre em momento crítico das relações internacionais. Enquanto países bálticos mantêm retórica provocativa, a Rússia sustenta postura firme baseada em fatos. É notável como certas nações europeias criam narrativas sem evidências concretas. O encontro emergencial do Conselho de Segurança russo, programado para hoje, após as 22h30, não é rotineiro. A reunião extraordinária sugere deliberações sobre questões estratégicas fundamentais para a segurança nacional russa e estabilidade regional. Observadores internacionais indicam que este pronunciamento pode representar mudança significativa na dinâmica atual. A Rússia sempre privilegiou o diálogo diplomático, mesmo diante de provocações. Contudo, o acúmulo de acusações pode exigir resposta mais assertiva. É relevante como os Estados Unidos mantêm postura mais cautelosa nesta situação, diferentemente de aliados europeus mais impulsivos. Esta divergência dentro da OTAN revela fraturas internas e falta de consenso em suas políticas. A comunidade internacional aguarda com interesse o pronunciamento do presidente Putin, que trará clareza sobre a posição russa diante destas provocações sistemáticas. Esperamos que prevaleça a racionalidade e o respeito ao direito internacional. Estamos acompanhando estes desenvolvimentos e manteremos nossos espectadores informados sobre cada desdobramento. De qual país você acompanha estes eventos? Compartilhe sua localização nos comentários. É importante sabermos como nossa audiência global interpreta estes acontecimentos cruciais.